Deus me deu uma linda visão. E nessa visão, Ele me mostrou um encontro que é necessário, um encontro que é autorizado por Ele. E nesse encontro, você vai conhecer verdadeiramente essa pessoa. E você saberá verdadeiramente da real intenção do coração dele. Porque alguém aqui pede a Deus que possa encontrar uma pessoa certa para poder tocar a vida. Porque você não quer mais viver sozinha. E Deus manda te dizer que Ele preparou para a sua vida a glória da segunda casa, que será muito maior do que a da primeira. E não é porque não deu certo antes, que agora também não vai dar. Deus preparou o certo para a tua vida. Por isso, deixa o errado ir embora, para que esse encontro promovido por Ele, já separado, designado por Ele, possa acontecer. Alguém que tem buscado já há algum tempo e tem falado, Senhor, você tem falado, Senhor, se apressa. Apressa-te, ó Deus. Envia o meu varão, envia a minha varoa, envia uma pessoa para eu poder reconstruir a família, para eu poder construir minha casa, para eu poder ser feliz a dois. Deus fala para mim que está chegando um tempo de você viver uma relação frutífera, próspera, cheia de paz e com saúde, uma relação salutar, sim, que vai dar para você uma satisfação muito grande, porque Ele completa você e você completará Ele. Antes não era assim. Antes era desunião total, fracasso, mas não será mais. Porque alguém que está aqui com medo, o Senhor manda te dizer, tu não viverá mais a tristeza que viveu antes. Você não viverá mais as dores e as decepções que você passou naquele tempo. Porque uma nova história começa. A virada da sua vida vai ser a melhor, a mais linda, será de vitória. Será algo totalmente diferente do que você viveu antes. Mas para isso, aleluia, o Senhor manda dizer para você agora, eu preciso liberar essa profecia para o teu coração. Eu preciso liberar essa revelação e profetizar na sua vida. Cuidado com quem você tem andado e com quem você tem chamado de amiga. Cuidado com quem você tem chamado de amigo e tem levado para caminhar com você. Cuidado com quem você leva para dentro da sua casa. Antes conheça de verdade, porque alguém aqui achando que está conhecendo, na verdade não está. Porque a pessoa, nem todos que estão do seu lado, nem todas as pessoas que estão do seu lado têm esse coração lindo que você tem. E só o fato de caminhar com alguém errado, você atrasa, você posterga as bênçãos, você impede o melhor, o certo, o correto de Deus de te alcançar. Nem todos que estavam do lado de Jesus eram bons como Jesus é, como Ele é. Nem todos que caminharam com Jesus no tempo épico eram de fato pessoas boas, como Ele sempre foi. E Jesus mostrava a real intenção do coração das pessoas como? Promovendo encontros. Pega que é forte. Tem encontro que você vai conhecer a real, a verdadeira intenção do coração daquela pessoa. Você vai conhecer. E vai ser natural. Porque só da pessoa falar, você vai pescar no ar. Você vai entender. E aí você vai decidir. Continua ou não. Para ali ou prossegue dali em diante. Você vai conhecer. Numa certa ocasião, Jesus estava fazendo muitos benefícios numa aldeia, numa cidade, numa região. E os milagres que Jesus fazia incomodavam. Perceba, os milagres que Jesus fazia incomodavam. Ovelha, se Jesus fazendo o milagre incomoda, imagina eu e você, que somos imperfeitos. E quer saber quando a gente mais incomoda? Não é quando a gente erra, é quando a gente acerta. Desceu. A gente incomoda mais quando acerta, quando cresce, do que quando erra, do que quando fracassa. Porque quando fracassa e quando erra,
A pessoa não está nem aí, porque não se sente de uma forma intimidada com o teu sucesso. Mas quando você vence, o teu sucesso começa a intimidar pessoas que são de fato fracassadas, recalcadas e frustradas. E a boa notícia é que essas pessoas vão continuar se incomodando. Que isso, pastor? Como assim? É porque você vai continuar vencendo. Porque a velocidade do teu sucesso, ovelha, vai incomodar essas pessoas. E se você realmente quiser conhecer alguém na sua essência, não é no mundo virtual, é olho no olho, é numa conversa franca, é tendo uma experiência de vida, é começando um relacionamento. Começa como um relacionamento de amizade, para depois pensar numa aliança. E para você que busca por alguém, para depois pensar em uma intimidade. Primeira intimidade que nós devemos ter é com Deus, porque tendo uma intimidade com Ele, a gente consegue entender facilmente o que acontece nesse mundo e o que vai acontecer. Nessa ocasião onde Jesus vinha fazendo uma série de benefícios para essa região, nessa região, a Bíblia vai dizer que se aproxima dele, estava do lado dele o mestre da lei. Perceba que o mestre da lei é conhecedor, é erudito, é inteligente, poliglota, um homem sábio. Mas esse homem, mestre da lei, era um homem péssimo para dar exemplo. E Jesus vai pegar ele na ferida, porque o mestre da lei pensa que vai pegar Jesus. Mas Jesus vai pegar ele justamente na ferida, naquilo que ele fala, mas não sustenta o que diz. Porque esses mestres da lei são bons para dar palavra e péssimos para dar exemplo. São bons para falar e péssimos para ouvir. São bons para orientar e ensinar, mas são péssimos para dar exemplo. E ele vendo Jesus operando uma série de milagres, Jesus fazendo um bem, um benefício grande para as pessoas que estavam ali naquela localidade, ele se incomoda, porque ele não faz nem um terço do que Jesus faz. E nessa ocasião, ele com sua suprema inteligência, pensando ele, quem sabe talvez, ele vai arguir Jesus e vai dizer: Senhor, meu mestre, o que devo fazer para conquistar a vida eterna? Jesus, quando ouve aquela palavra, ele conhece o que está dentro do coração daquele homem. Está começando a entender agora? Está começando a entender o que Deus está falando desde o início? Então fica até o final. Pastor, entrei no meio. Continua, depois você volta, mas continua aqui agora. Jesus conhece a real intenção do coração dele. Aquele homem era admirado por muitos que ali estavam. Nossa, ele é tão inteligente, poliglota, um erudito, um fariseu. O fariseu era um homem muito inteligente. Ele está preocupado com a salvação. Então ele está adepto aos ensinamentos de Jesus. Está inclinado a obedecer os ensinamentos de Jesus. E Jesus, conhecendo de verdade aquele homem, Jesus vai olhar para ele e vai responder: o que é que as Escrituras Sagradas dizem? Quando ele diz aquilo, o homem vai dizer assim para ele: olha, ame ao Senhor seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todas as forças, sim, e com toda a mente. E ame ao seu próximo como você ama a você mesmo. Ó, eita glória, que coisa forte. Jesus olha para ele e fala: a resposta está certa. E todo mundo: oh glória, aleluia, esse moço é de Deus. Porém, Jesus dá um porém para ele. Porém, o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou: mas quem é o meu próximo? Jesus respondeu assim: olha, preste atenção no que eu vou te falar aqui agora, que isso é muito forte. Jesus disse para ele: a sua resposta está certa. Faça isso e você viverá. Eu deixei esse detalhezinho aqui para esse momento, que ele é muito importante. Quando Jesus disse para ele: faça isso e você viverá, ele não fazia aquilo que ele falava. Entendeu agora? As pessoas que estavam ao redor dele talvez nem perceberam, mas Jesus percebeu. E ele também, porque ele era inteligente. E ele sabia do pecado dele. Jesus disse para ele: olha, você falou muito bem, sua resposta está certa. Porém, faça isso e você viverá. Porque os caminhos daquele mestre da lei estavam conduzindo ele à morte. E Jesus, quando disse para ele: faça isso e você viverá, era porque ele não estava fazendo. A prova disso é que logo em seguida,
o mestre da lei, querendo se desculpar, vai perguntar a Jesus. Ou seja, ele quer desculpas por ele ser uma pessoa que fala muito bem, mas nada faz do que fala. Não é homem de verdade para sustentar o que diz. Então ele vai querer se desculpar com Jesus perguntando, mas quem é o próximo? Ovelha, presta atenção no que eu vou te falar. Nem todos que ali estavam entenderam o que aconteceu aqui. E quem lê esse texto rapidamente não entende, mas quem medita consegue entender. Quando Jesus disse faça isso e viverá, era porque ele não fazia aquilo que ele pregava. Ele não fazia aquilo que ele falava. Se você quer ganhar alguém da sua família, não se preocupe em falar bonito. Se você quer ganhar alguém que você ama, não se preocupa em ter uma boa eloquência e oratória. O seu comportamento, ele tem um efeito muito maior do que palavras de qualquer pessoa. Porque se antes você tinha uma vida torta, o carpinteiro ajeitou a sua vida, Jesus Cristo, e colocou em retidão, colocou no prumo, no caminho certo, só o teu testemunho vai falar muito mais do que muitas palavras. É claro que uma boa palavra, numa ocasião certa, onde a pessoa autoriza, onde a pessoa é receptiva, onde a pessoa quer receber, é muito importante sim. Mas se preocupa mais com o seu comportamento. E o seu comportamento para você, minha ovelha, eu sei que tem agradado. Porque estando nós nessas campanhas, nessa rotina espiritual, ovelha, com certeza estamos agradando a Deus. A não ser que alguém tenha vida dúbia, como eu creio que não. Mas se tiver, Jesus puxa pelo cabresto e fala, volta, não é assim que funciona, dessa forma não vai dar certo, pelo contrário, dessa forma morrerá. Era o que aconteceu com esse homem mestre da lei. Faça isso que você disse, é o que Jesus falou para ele, e você viverá. E ele se interessa por fazer isso, pelo menos tudo indica aqui. Porque ele procura uma forma de se desculpar, onde ele pergunta, mas quem é o meu próximo? Quando ele falou isso, Jesus já tinha engatilhado em sua mente uma linda parábola. Que é a parábola de quem? Quem é que sabe? Escreve aqui, antes do pastor falar, quem é que sabe qual é a parábola? A parábola do bom samaritano. Jesus vai expressar essa palavra com incrível sabedoria. E a Bíblia vai dizer, no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 30, que um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. De Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram. Tiraram a sua roupa, bateram nele e os deixaram quase morto. Olha como acontecem as coisas, ovelha. Aquele homem, numa caminhada, perdeu tudo que ele tinha no momento. Ele apanhou, perdeu saúde. Ele foi roubado, ele perdeu as bênçãos que ele tinha. Escuta o que eu estou te falando. E ele apanhando, ele perdeu roupa, perdeu utensílios, perdeu objetos de valor, e há quem diga que perdeu até ouro. E depois disso tudo, bateram tanto nele, que ele precisava ir urgente para um hospital, para um pronto atendimento. Agora, o que mexe com a fé de alguns, inclusive com a minha, é o que acontece logo depois disso. A Bíblia vai dizer que, após esse homem estar caído e dado como morto para alguns, gemendo de dor, passa um sacerdote. O sacerdote olha para ele e muda de direção, muda de lado. O sacerdote ignora ele. Depois vai passar um levita. Um levita vai olhar para ele e vai dar a volta, e vai passar distante dele. Ovelha, eu quero que você entenda algo. O sacerdote tinha a obrigação de parar ali e ajudar aquele homem, mas não fez. O levita também tinha a obrigação de parar ali e ajudar aquele homem, e não fez. Quem vai parar para poder ajudar aquele homem que foi roubado, que apanhou, estava quase morrendo? O bom samaritano. E havia uma rixa muito grande entre os judeus e os samaritanos, porque os judeus achavam que os samaritanos não seriam salvos. Mas quem é que para salvar, para ajudar, para estender a mão? O bom samaritano. Ele para, ele acolhe,
ele abraça, ele ajuda, ele veste e ele leva para uma localidade. E nessa localidade ele paga a estadia, paga o que há de comer, algo de comer para ele e diz para o dono do estabelecimento, pode dar o que ele quiser, que depois que eu voltar, eu pago aqui a diferença do que faltar. Quem fez isso? O ímpio. Pois é. E Jesus está contando essa parábola para quem? Para o mestre da lei. E o primeiro, aleluia, isso é muito forte. E o primeiro que passou perto e não ajudou foi um sacerdote. O sacerdote poderia ser um pastor, um padre, um líder espiritual. Não ajudou. E Jesus está ensinando o que através dessa parábola? Independente de credo, religião, raça, etnia, independente de qualquer coisa, sempre que possível parar para ajudar aqueles que precisam. Aquele homem não precisava de comida, porque entendemos que ele tinha uma condição boa, mas ele precisava se levantar do chão e não tinha quem o ajudasse. Tem pessoas que te veem no chão, pisam mais em você, ignoram você, menosprezam você, humilham você, dão a volta em você, mas não fazem nada para te levantar do chão. E às vezes, ovelha, tem rótulo de crente, tem rótulo ou de católico, ou de qual religião for. Rótulo não salva. E para piorar, ovelha, quem deixou de fazer o que deveria foi um sacerdote. Eu estou falando isso aqui, sabe por quê? Porque Deus está me revelando uma pessoa que você é uma pessoa muito especial. Olha, Deus vai me levar lá no seu passado agora. Ele já me levou e eu vou entregar essa revelação e a visão que Ele me deu. Você é uma pessoa muito boa, mas um sacerdote te feriu. Um levita te feriu. Alguém com um rótulo, com uma missão espiritual feriu você. E isso, por muito tempo, mexeu contigo, parando você, desestimulando você. E por muito tempo, você deixou de viver uma vida com Deus por causa dessa ferida do sacerdote e do levita. Mas Deus colocou o pastor Rodrigo Arguelles aqui, nesse exato momento, para profetizar a cura no seu coração. Porque as palavras de alguém, ovelha, elas têm um poder letal de destruição também. Provérbio 18, 21 diz: a língua tem poder sobre a vida e a morte. Para os que gostam de usá-la, comerão do seu fruto. Certa vez, um casal havia brigado. E isso é verdade que eu estou te falando. E o líder dos jovens que acompanhava o casal chamou a moça para conversar. E ali ele orientou a moça a separar do homem de Deus. Separar do homem de Deus e tocar a vida dela. E depois de um tempo, aquele líder dos jovens chamou a moça e cantou ela, chamando ela para fazer o que a Bíblia reprovava. Perceba, ovelha, que esse homem que descobriu o que esse líder de jovens fez, ele tinha duas opções. Ou ele se revoltava com a fé, aleluia, e jogava tudo para o alto, ou ele tocava o barco à vida e se transformaria num grande homem, como Deus o havia prometido. Sabe qual foi o final dessa história? Esse homem que foi ferido por aquele líder dos jovens, ele foi promovido, ele enriqueceu, e hoje ele é até um pastor. Agora aquele líder dos jovens, nós não conhecemos ele. A história dele sequer existe. Mas a história desse homem é superação, ele venceu. E me inspira muito a história dessa pessoa, porque na vida nós vamos ter sempre dois caminhos: ou deixar as feridas nos parar, ou usar as feridas como combustível para Deus nos honrar. Aleluia. E essas feridas que fizeram em você lá atrás só vão te empurrar na direção certa, para você chegar no momento certo,
onde Deus quer honrar você. Deus quer honrar você, sim. E essa pessoa que eu falo se tornou muito conhecida, é uma pessoa muito conhecida, muito próspera, um homem de Deus. Agora, o que feriu ele? Não tem história. Ninguém conhece. Olha, eu quero que você entenda algo. Nem todo mundo que está do seu lado presta. A palavra certa é essa. Presta para você. Pode prestar para alguém, mas para você nem todo mundo presta. Porque nem todo mundo está na tua visão. Essa visão que Deus nos deu aqui é para nos abençoar, para nos fortalecer, para nos projetar, para nos fazer prosperar. Nem todo mundo entende. E quem não entende, geralmente quer atrapalhar. Quer dizer que não é... Bom, peraí. Quase que o pastor espirra aqui. É ao vivo, velho. Tem que espirrar. Quase. Eita glória. Vamos dar glória a Deus aí. Quase espirrei aqui. Irmã, nem todo mundo que está do seu lado vai somar. Vai ter uma hora que a limpa será feita. Ou você faz, ou Deus fará por você. Mas quando você já faz a limpa, sabe o que acontece? Você avança mais rápido e não perde tempo. E uma coisa, ovelha, que nós devemos valorizar é o tempo que Deus nos deu aqui. E nós estamos aqui para avançar, mesmo sendo ferido. Esse homem, o mestre da lei, é o tipo de pessoa, fala em tese para você poder entender, que são pessoas que falam bem, se expressam bem, inteligentes, pessoas até bem-sucedidas, mas são pessoas que não dão bons exemplos. Você não deve deixar o exemplo de alguém que foi levantado por Deus, o mau exemplo de alguém que foi levantado por Deus, parar você. Volta para o caminho, passa a trilhar no caminho de Deus. Independente de quem te feriu, o que fizeram contigo, você é mais forte do que isso. Ou isso te para, ou isso te empurra. Ou isso trava a tua vida, ou isso te direciona para o lugar certo. Que seja o direcionamento, que seja o impulsionamento para o lugar certo. Não adianta, tu tem que superar. Quantas das vezes pessoas com títulos, rótulos, com honras, são ignorantes, são soberbas, são arrogantes. E falam conosco de forma como se a pessoa fosse o rei, como se fosse... Né? Não deixe esse tipo de gente para você. O que Jesus está contando aqui é uma parábola que o mestre da lei precisava ouvir. Porque quem foi o único que ajudou aquele homem que foi assaltado, que apanhou e que quase morreu? O bom samaritano. E a Bíblia chama de bom samaritano. Aleluia. E não apenas de samaritano. Porque nem todo crente é bom, ovelha. Nem todo católico é bom, nem todo espírita é bom. Não é a religião que vai fazer a pessoa ser boa. O que faz uma pessoa ser boa de fato, sabe o que é? É o coração dela. É o coração dele, é o coração dela. Você não pode deixar essas pessoas que te feriram lá atrás continuar impedindo você de chegar onde Deus quer. Tem gente aqui que vive só no mundo virtual e não sai. Está na hora de sair, de conhecer pessoas, de se relacionar. Está na hora. Deus respeita o seu livre-arbítrio, mas Ele manda te dizer, está na hora de você se relacionar, de você se viver, de você sair dessa bolha, de sair desse mundo, desse quarto. E eu prego para alguém que está enclausurada em um lugar, aleluia, porque depressão chegou. E Deus está me usando aqui para mandar você sair daí, para você reagir, para você lutar, porque tu vai vencer. Ei, quem socorreu esse homem aqui foi o bom samaritano. Não foi o sacerdote. E alguém vai dizer, mas que sacerdote é esse? Ei, não diga isso não. Porque sacerdote é levantado do Senhor, ungido do Senhor. Mas o que eu faço então, pastor? Vai lá e faz o que o bom samaritano fez.
Ei, 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 ei. E olha o que Jesus fala aqui, olha o que a Bíblia diz aqui, ovelha. A Bíblia diz no versículo 33 que mais um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou os seus ferimentos com azeite e vinho. Ovelha, o samaritano está fazendo o papel de um sacerdote. Azeite, quem carregava azeite? Quem carrega azeite? Geralmente é um sacerdote. Vinho, quem carrega? Geralmente é um sacerdote. Santa Ceia, vinho, azeite, óleo da unção. Olha o que a Bíblia diz. Ele limpou os seus ferimentos. Mas limpa com o quê? Com azeite. Ovelha, a Bíblia está dizendo, limpou os seus ferimentos com azeite e vinho. Isso é um papel do sacerdote, aquele bom samaritano que muitos chamam de não crente, de ímpio, pegou o azeite e passou na ferida. Essa live é a cura daquela ferida que aquele homem fez. Essa live é a cura da ferida de que aquela mulher fez. Essa live é a cura que você precisa. Porque o azeite, ovelha, ele está sendo derramado em você, na sua ferida, nesse exato momento. Olha, quando o nome entra aqui no azeite, nas campanhas que fazemos, a ferida entrou, o azeite entrou na ferida, acabou, ovelha, a dor, o mal. Mas pastor, porque ainda dói? Talvez seja as suas escolhas. Mas pastor, eu faço escolhas certas, será? Por que ainda me machuco? Porque às vezes a gente não sabe esperar. Mas sempre que o nome está aqui dentro do azeite, algo começa a acontecer na nossa ferida. E eu faço questão de ter o meu nome da minha esposa aqui, desde o início do ano até o final. Em todas as campanhas, eu não deixo de participar. Eu tenho certeza, irmã, meu irmão, que essa dor que você sentia, você não vai sentir mais. Esse trauma que te perseguia, não te perseguirá mais. Aquela maldade, crueldade que feriu teu coração, não terá mais efeito negativo em você. Deus está fazendo você superar tudo isso hoje. Deus está fazendo você vencer tudo isso que aparentemente te vencia antes. E não serão esses sentimentos que te castigaram por muito tempo que vão impedir mais você de ser feliz. Vai virar, irmã. Já está virando, irmã. E é vitória. Você crê na virada da vitória? Você crê na multiplicação? Você crê nas bênçãos do Senhor para você? Então glorifique, adore, exalte a Ele. O bom samaritano está pegando o azeite e está passando nas feridas daquele homem que caiu. Ovelha, quem nunca caiu na vida? Quem nunca tropeçou? Quem nunca errou? Aquele homem que era rotulado como ímpio, passou ali, estendeu a mão, limpou as feridas, passou do seu próprio azeite nas feridas daquele homem, pegou o seu próprio vinho e começou também a passar nas feridas dele. E a Bíblia diz que após isso ele vai enfaixar o homem. O homem vai ser enfaixado, ele vai ser cuidado perfeitamente por uma pessoa que sequer ele conhecia. Deus vai fazer você lembrar aqui agora, porque Ele me deu uma visão, mais uma visão, de uma pessoa muito boa que apareceu no teu caminho e começou a tratar das tuas feridas. Deus me dá uma visão de uma pessoa boa que Ele colocou no seu caminho e vai vir na sua mente o nome dele, que começou a sarar suas feridas, que começou a tratar dos seus traumas, começou a arrancar de dentro de você tudo aquilo que torturava e magoava você. E desde que essa pessoa entrou no seu caminho, tem sido diferente, mesmo com lutas, tem sido diferente, tem melhorado e vai melhorar mais.
A nossa fé tem esse poder. Você precisa de um pastor. E eu repito, você precisa de um pastor, de um líder espiritual. O pastor não é perfeito, mas o que esse sacerdote fez não é exemplo a ser seguido. O que o bom samaritano fez é um ótimo exemplo a ser seguido. Ele tratou com tanto cuidado, com tanto carinho das feridas desse homem, que logo após que o enfaixou, a Bíblia diz, depois disso, o samaritano colocou no seu próprio animal e o levou para uma pensão. Ovelha, o samaritano pega o homem caído, trata das feridas dele, coloca azeite, coloca vinho, enfaixa ele e coloca no seu próprio animal. Geralmente, se uma pessoa está no animal, a outra tem que ir andando. Então ele cede o lugar dele para que o ferido pudesse se acomodar, se estabelecer por um momento. E ele vai cuidar do passo a passo até ele chegar na pensão. E eu creio que naquele interregno de tempo entre o lugar do acidente, entre o lugar do crime, porque ele foi roubado, até a pensão, eles trocaram uma boa ideia, eles conversaram. E o que aquele homem falava para ele, o bom samaritano, tinha muito peso, mas não tinha maior peso do que a atitude que ele fez. Porque a atitude daquele homem entre pegar alguém ferido, caído e colocar no seu próprio animal e levar para uma pensão, e a Bíblia diz que após ele levar a pensão, ele cuidou dele. Aquele homem foi cuidado por uma pessoa que era tida como ímpia, como não crente, só para você poder entender bem. Aquela pessoa foi cuidada por alguém que a sociedade às vezes rejeita, julga, discrimina, mas foi o bom samaritano que apareceu no caminho dele para poder salvá-lo, porque se ele ficasse ali, provavelmente ele poderia morrer. Mas Deus coloca bons samaritanos no nosso caminho, que não tem rótulos, que não tem títulos, mas sempre estão dispostos a compartilhar do seu azeite, do seu vinho, aleluia, e até do seu jumentinho que tem, do seu porquinho que tem, porque na verdade esse bom samaritano era um lindo coração, um coração gigante, e o vinho, ele é alegria, e quando ele coloca o vinho na ferida, ele está devolvendo a alegria para aquele homem que foi roubado e espancado. Deus está devolvendo a sua alegria através dessa palavra, dessa profecia, devolvendo a alegria para o seu coração, devolvendo a alegria para a sua vida, para o seu casamento, para o seu relacionamento, devolvendo a alegria para a sua família, devolvendo a alegria para o seu corpo. Deus devolve saúde para você, porque quando o azeite bate na ferida, começa a sarar. Deus está devolvendo saúde para você. Deus está devolvendo autocontrole para você. Deus está devolvendo o domínio de suas emoções. Deus está devolvendo para você o que roubaram, o que levaram, o que furtaram. Sou de Candarai. Ei! E enquanto isso, o mestre da lei só está ouvindo. Meu Deus! Meu Deus! Que parábola é essa? E a Bíblia diz no versículo 35, que no dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo, tome conta dele. Ou seja, aquele homem parou a vida dele por um dia e ficou com aquele homem. E provavelmente o bom samaritano tinha família, tinha filhos, tinha pessoas que precisavam da notícia dele. Mas ele dedicou um dia para cuidar daquele ferido. Ovelha, nós fazemos as lives aqui 3 vezes por dia. E você sabe dos horários. Quais são os horários aqui? Coloca aqui para mim. Coloca. 7, 14 e a partir das 20. Durante o dia tenha um cuidado de Deus com você. Mas Deus não te obriga a ficar aqui. Tampouco o seu pastor. É uma decisão da sua vontade. Aquele bom samaritano poderia ter agido igual o sacerdote, dado a volta, ignorado e agido, e ido.
estrada fora. Aquele bom samaritano poderia ter feito como o levita, ignorando, fechando os olhos para o homem doente que estava morrendo. Mas não. Ele de fato era um bom homem, com um coração grande. E ele não tinha rótulo, nem título para poder ficar dizendo e falando. Mas ele tinha uma atitude muito linda para estar expressando e fazendo em benefício de alguém que precisa. Esse é você. Essa é você, que com esse coração lindo, aleluia, sempre está disposto a ajudar quem precisa. E saiba que quem ajuda, às vezes, é vitrine para levar pedrada. Porque o que incomoda mais as pessoas que nada fazem são aquelas pessoas que fazem algo, e fazem por amor, e fazem na intenção de ajudar, e fazem na intenção de abençoar. E não adianta, porque a vida de fato é assim. Quanto mais você se dedicar para ajudar, quanto mais você se esforçar para fazer algo, mais você vai chamar a atenção de pessoas invejosas, pessoas frustradas, pessoas que não produzem, pessoas que não estão nem aí para a hora do Brasil. Basta ver alguém fazendo para começar a levantar fofoca, para começar a falar besteira. Só que isso, ou você tira essas pessoas do teu caminho, ou você toca a vida sem ter mais contato. Porque se você se deixar ser abalada por essas palavras desse tipo de gente, sua vida trava, empaca. E você deixa de alcançar a plenitude de Deus. Você deixa de alcançar o melhor de Deus. Olha que unção descendo nessa live. Eu até esqueci de pedir o like. Ovelha, deixa o like nesse vídeo. É importante para o nosso canal recomendar mais esse vídeo. Deixa o joinha no nome de Jesus. E se não se inscreveu no canal, clica aqui no botão vermelho inscrever-se, se inscreva. Clica no sino e ative todas as notificações. E quem está assistindo pelo Face, clica nos 3 pontinhos, siga a página e ative todas as notificações. E agora todos juntos nessa corrente do amor, compartilha aqui, ó, manda para 15 contatos, manda para 15 grupos essa live. É gratuito. Deus vai te abençoar mais ainda por isso. Eu já estou encerrando. A Bíblia diz que após o dia seguinte, ele entregando 2 moedas de prata ao dono do estabelecimento da pensão, onde ele disse: toma conta dele. Quando eu passar por aqui, olha que coisa forte, quando eu passar por aqui mais tarde, quando eu voltar, pagarei a você o quanto mais ele gastar. Esse bom samaritano, ele faz questão de dizer, aleluia, para o dono da pensão não se preocupar, para ele cuidar, porque está sobre a responsabilidade do bom samaritano. Olha que coisa incrível. Toma conta dele. Quando eu passar por aqui, na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. Ele deixou pago, e se fosse necessário, ele pagaria mais. Então Jesus perguntou ao mestre da lei. Depois que Jesus contou essa parábola, eu vou encerrar aqui. Ele vai indagar o mestre da lei. Aquele que provocou Jesus a falar dessa parábola. Jesus diz para ele assim: na sua opinião, qual desses 3 foi o próximo do homem assaltado? Meu Deus do céu. Olha que coisa forte, ovelha. Olha que coisa forte. A pergunta do mestre da lei foi respondida na parábola. Porque se você olhar o versículo 29, o próximo, o mestre da lei pergunta assim: Jesus, me desculpe, mas quem é o próximo? Aí Jesus conta uma parábola para ele e pergunta agora o mestre da lei que quer saber quem é o próximo. Vem cá, mestre da lei. Diga uma coisa para mim, após ouvir essa parábola. Quem é o próximo? Na sua opinião, qual desses 3 homens foi o próximo do homem assaltado? Aquele que o socorreu, respondeu o mestre da lei. Aí Jesus disse para ele assim: ai, meu Deus do céu, pois vá e faça a mesma coisa. Porque o mestre da lei, tudo indica que era o sacerdote que passou ali sem fazer nada. Jesus é lindo demais, meu irmão.
Estou todo arrepiado aqui, ovelha. Essa revelação ele me deu aqui agora. Claro que o pastor estuda, mas as revelações são muito mais importantes. A palavra de Deus é muito mais importante. Quem era o mestre da lei? O sacerdote que passou ali e não fez nada. E Jesus fez da boca dele sair quem era o próximo. Porque ele não estava sendo o próximo na vida de ninguém. Ele não estava sendo bom na vida de ninguém. Porque não basta só ensinar bem, falar bem. Tem que agir bem. Jesus dizendo para ele assim, vá e faça o mesmo, significa que ele não fazia aquilo que Jesus falava e aquilo que ele defendia. Porque os mestres da lei eram legalistas e não eram inclinados à graça de Jesus. Mas tudo isso aconteceu para que esse homem pudesse ter uma experiência onde ele poderia mudar ou poderia piorar ficando do jeito que está. A decisão é sua, é minha. Ou melhoramos para agradar ele, ou pioramos. E com isso, nos degeneramos. Ovelha, é tempo de melhorar. Essa palavra foi forte, linda demais. Essa palavra foi linda demais. Eu estou impactado, glória a Deus. Jesus fez aquele mestre da lei entender que ele era o sacerdote que não ajudou. Aquele homem que estava doente, machucado, sangrando no chão. Tem pessoas que passaram por você e ignoraram o seu problema, mas nem por isso você será esse tipo de gente. Porque você podendo ajudar, Deus nos ensina a ajudar, a estender a mão a quem precisa. E seja você o bom samaritano, que seja eu, que sejamos nós o bom samaritano dessa história linda. Porque não precisamos de rótulo nem de título. Precisamos apenas exercer aquilo que aprendemos dos céus. Eu vou orar pela sua vida e vou te abençoar mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, muito obrigado por essa palavra poderosa, revelada, que desceu dos céus e abençoou o nosso coração. Que possamos ser nesse momento, Pai, como bom samaritano, como essa pessoa incrível que parou tudo, parou seu dia, que deu do seu melhor, do seu azeite, deu do seu vinho. Aleluia! Que deu também, meu Pai, do seu jumentinho, do seu cavalo, dando ao ferido a oportunidade de chegar até uma pensão para ser tratado. Deus, que possamos ter esse coração como o do bom samaritano, sempre estendendo a mão para abençoar a obra, sempre estendendo a mão para abençoar o próximo, sempre solícito a alguém que precisa. Senhor, em nome de Jesus, tira a ferida do coração dessa irmã, tira a ferida do coração desse irmão, que foi ferido pelos mestres da lei, pelos sacerdotes, que foram feridos pelos crentes, pelos levitas. Tira a ferida desse coração. Passa desse azeite, desse bálsamo. O decalaço, decai. Passa desse azeite, ó, aqui é o azeite de Israel, ovelha. No nome de Jesus, toca nessa ferida, toca sim. Toca nesse coração machucado. Toca nessa mente conturbada, meu Pai, agitada. Acalma, cura, sara, meu Senhor. Liberta, transforma de vez, meu Pai. No nome de Jesus, que todas as feridas que você tem aí dentro possam sumir agora, em nome de Jesus. Todo mal, em nome do Senhor Jesus, saia para nunca mais voltar. Deus Santo, proteja essa irmã, proteja esse irmão. E que essa unção, meu Pai, que desce aqui, possa descer lá sobre a vida da minha ovelha querida, meu Senhor. Eu te abençoo sim, orando em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Santo Espírito de Deus. Diga amém e graças a Deus. Ó, estou tão feliz aqui, ovelha. Nunca recebi uma revelação pregando essa parábola. Ó, que já preguei antes, por muitas vezes. Glória a Deus, obrigado, Senhor. Eu entendi a mensagem. Você entendeu a mensagem? Entendeu? Não vai ser nenhuma ferida que vai te parar. Ou você é esse sacerdote que passou e ignorou, ou esse levita que passou e ignorou, ou você é o bom samaritano. Nós somos o bom samaritano. Porque não precisamos de título, honra, de status para poder fazer o bem, para poder estender a mão e ajudar alguém, para poder abençoar a obra do Senhor. Ovelha, no nome de Jesus, entrego para você a última revelação e encerro a live. Provérbios capítulo 11, escreva aqui, Provérbios 11, 25.
Provérbios 11, 25. A alma generosa prosperará, e o que regar também será regado. O que o samaritano fez? Foi generoso. O que o samaritano fez? Regou, aleluia, com azeite e com vinho, as feridas daquele homem. Qual foi o resultado desse bom samaritano, filho? Esse homem prosperou. Esse homem teve paz. Esse homem foi feliz. Esse homem atingiu a plenitude. E ele é uma referência até hoje na Bíblia Sagrada. Ovelha, está no tempo da gente continuar a ser alma generosa. A Bíblia diz: a alma generosa prosperará. E eu tenho certeza que durante os 12 meses que passaram, você foi generosa, você foi generoso. E se você continuar sendo generosa, generoso, a profecia é: prosperará você. Prosperará em tudo. E a Bíblia termina dizendo: e o que regar também será regado. Da mesma forma que aquele homem regou, um dia regaram na vida dele. Eita, que coisa forte. Muitos têm perguntado: pastor, dá tempo de fazer o voto da primeira campanha ou da segunda campanha? Dá tempo, até o final do mês agora. Ovelha, no nome de Jesus, se você quiser fazer o voto ainda, depois que virar o mês, não vai dar mais tempo para essa campanha, não. Depois que Deus tocou no teu coração e você ainda quiser fazer o voto, é só você enviar aqui pelo Pix CNPJ e o Pix celular. Amém? Glória a Deus. O valor do voto da primeira campanha foi o valor sugerido de R$100. O valor do voto sugerido da segunda campanha é o valor de R$50. É só você pegar o Pix CNPJ e o Pix celular que está aqui embaixo no YouTube e no Face está aqui em cima. Amém? Não tem o Pix, pastor. Quais são os bancos? Caixa Econômica Federal, Banco Bradesco, Banco Itaú e Banco do Brasil. Um beijo no teu coração. No final do mês eu quero pegar todos os nomes para levar, antes do final do mês, até o monte para apresentar ao Senhor, apresentar os pedidos, queimar em oração, no nome de Jesus. Seu pastor te ama, tá? Quem não assistiu a live do início, volta, assista do início. Não perde essa bênção de hoje, não. Não perde nenhum dia, tá? Receba a bênção completa dessa manhã. E quem não assistiu a live de ontem à noite, assista, porque a live da noite com a da manhã com a da noite se completam, no nome de Jesus. Obrigado a todos que curtiram e compartilharam. E você que se inscreveu aqui no canal, já caiu nas minhas orações, já está no meu caderninho de oração aqui, tá bom? Quem seguiu no Face aqui nos 3 pontinhos também. Deus abençoe. Profecia à tarde, às 14 horas em 1 minuto, e à noite, a partir das 20 horas. Deus abençoe, no nome do Senhor Jesus.